Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Planilheiros Brasil. Eu sou Renato Lira e hoje vamos falar sobre como extrair dados do IBGE, que seja das pesquisas pontuais ou das pesquisas recorrentes com divulgação mensal ou trimestral, como por exemplo o IPCA. Abrindo o site do IBGE, vemos de cara todos os principais indicadores controlados pelo Instituto. Mas, como nosso objetivo é conectar o Power Query e obter dados detalhados dos indicadores, a gente precisa acessar o SIDRA, que é o Banco de Tabelas Estatísticas do IBGE, onde, nesse primeiro nível, a gente consegue ver todas as pesquisas pontuais divulgadas pelo IBGE, por exemplo, na produção agrícola, a gente tem o descritivo da pesquisa e todas as tabelas com seus níveis de detalhes, desde o período e território configuradas. Vamos voltar e aqui nessa segunda fileira a gente vê os indicadores contínuos, né, divulgados pelo IBGE. Por exemplo, o IPCA. Ao selecionar o IPCA, a gente consegue ver aqui o calendário de divulgação, onde temos a data no qual o indicador novo será divulgado, assim como a gente consegue ver uma página da pesquisa com mais detalhes sobre a metodologia e forma de apuração. Porém, aqui nós estamos interessados na relação de tabelas da pesquisa, onde a gente consegue ver todas as tabelas que essa pesquisa tem nessa base de dados SIDRA do IBGE. A gente consegue ver o seu período, então todas elas estão atualizadas até outubro de 2021, e em que nível de território nós temos: Brasil, regiões metropolitanas ou municípios. Como aqui trata de um índice de preços, muitas vezes a gente recebe a variação percentual como insumo, mas sempre procure as informações com o número índice disponível. Se não tiver, não tem problema, a gente já tem vídeo aula no canal que ensina como calcular número índice a partir das variações percentuais, porém, como temos disponíveis aqui, eu vou pegar, por exemplo, essa tabela número 1737 e, ao clicar na tabela, ver que a barra de endereço já nos parte para um Query Builder, onde a gente consegue selecionar quais informações nós vamos querer a partir dessa tabela. A gente seleciona os valores que a gente vai querer adicionar. Nesse caso, vou pegar o número índice e a variação mensal. O período, eu vou selecionar todos, tá? O mais atual sendo outubro de 2021. E, nesse caso, só tem o Brasil, mas eu poderia selecionar quais regiões metropolitanas seriam do meu interesse ou mesmo municípios. Após configurar e selecionar todos os itens desejados, a gente vem aqui para os links de compartilhar, onde conseguimos copiar essa primeira linha com os parâmetros para a API. E é esse link que nós vamos utilizar para conectar através do Power Query. Então, abrindo uma página em branco, a gente consegue vir obter dados da web e cola esse URL gerado automaticamente a partir do Query Builder do próprio SIDRA, do próprio IBGE. Dessa forma, nós vemos uma tabela, tá? Ele já identificou algumas etapas aplicadas para a gente, então ele conectou, recebeu uma lista de registros a partir de um documento JSON, foi convertido para a tabela, essa tabela foi expandida e ele identificou alguns tipos que, nesse caso, eu vou remover. Repara que aqui a gente tem um reticências. Isso é um mau sinal, tá? Por acaso eu peguei uma base que temos informações desde 1979 e com certeza atingiu o limite de dados repassados entre o servidor do IBGE e aqui o nosso Power Query. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou voltar, eu peguei a tabela 1737 e agora eu vou pegar a tabela 6691, pois vamos assumir que dados de 2014 em diante nos atendam. Então, é algo tão simples quanto
voltar na fonte e escolher a tabela 6691. Seria basicamente a mesma tabela e sem a reticências, pois aqui só temos 169 linhas em 11 colunas. Pois bem, eu vou usar agora minha primeira coluna como cabeçalho. Se você perceber, o valor era decimal e ele ignorou o ponto. Então, esse tipo alterado do valor eu tenho que usar como localidade. É do tipo número decimal e vem dos inglês dos Estados Unidos. Converter o valor de forma apropriada, seleciono o Ctrl A para selecionar todas as colunas, detectar tipo de dados. Ele faz a conversão dos demais valores de maneira apropriada. Se você perceber, agora a gente tem coluna demais. Tá? O que me interessa, basicamente, é a unidade de medida, se eu quero a variação mensal ou o número índice, o próprio valor. Nesse caso, como se eu estou pegando o Brasil, não precisa pegar o código do país, nem do nível territorial. Já sei que é IPCA e preciso pegar o mês. Remover outras colunas. Sendo que aqui eu tenho, na mesma coluna, tanto o percentual como o número índice. O que é que a gente pode fazer? Isso é uma das coisas que não dá para fazer usando esse menu superior. Eu tenho que vir no transformar, coluna dinâmica. Dizer que a coluna unidade medida vai criar novas colunas e o meu campo de valor, a ser resumido, seria o próprio valor. Então, eu acabei de criar as informações da variação percentual do IPCA e qual que era o número índice referente a cada mês. Lembrando que séries mensais é padrão a gente representar o mês como o primeiro dia de cada mês. Na nosso GitHub, a gente tem lá a linguagem M, eu já criei uma função fn cria número índice. Nesse caso, a gente não precisa muito, porque a gente já pegou o número índice, mas é mais para o cenário de, digamos, eu só tive acesso ao número percentual, sem o respectivo número índice. O que é que a gente pode fazer? A gente pode adicionar, criar essa nova função, né, que eu acabei de copiar do repositório, adicionar uma consulta nula, em exibição editor avançado, copio o código da função e eu vou copiar também aqui o nome da função que a gente quer. Então, renomeia de consulta 1 para o nome da função e agora eu vou chamar em cima dessa tabela a minha função, sendo que eu tenho que passar alguns parâmetros. O meu valor está na coluna de percentual, no qual eu quero transformar o percentual em índice, e esse valor está no formato percentual. Se você lê a descrição da função, você entende quais são os outros parâmetros que ela prevê. Então, acabei de criar um número índice, claro que a ordem de grandeza não é a mesma, tá? Porque a referência, o que é 100, o que é 1, é diferente. Porém, se a gente comparar e dividir, por exemplo, o número índice oficial pelo número índice calculado, adicionar uma nova coluna, divisão, dividir, e como tem muita casa decimal, eu vou dar um number.round, ou seja, para arredondar com 0 casas decimais. O que eu fiz de errado? Number.round. Sempre esqueço uma letrinha, tá? Então, se a gente vê essa divisão, é sempre o mesmo fator, 4008. Então, o número índice calculado ou o número índice oficial é mais ou menos a mesma ordem de grandeza. Lembrando que antes de eu colocar o number.round, tinha algumas diferencinhas. Então, se você for fazer algum cálculo mais formal, onde a precisão importa, sempre use o número índice oficial fornecido pelo IBGE. Só para complementar, a gente criou uma fonte e usou a web.contents com o caminho completo. Tá? Tem algumas observações que eu já falei em vídeos anteriores que, nesse caso, ele vai considerar como fonte esse caminho como um todo completo. E aqui tem alguns parâmetros que têm uma sintaxe um pouco diferente.
tem um T, que é o nome da tabela, V, valores, P, all. Então, onde que a gente identifica e eventualmente garante que no próximo mês, quando entrar dados novos, eu vou garantir que eu vou pegar esse dado novo. A gente vem na API do Sidra, através desse endereço, ele diz toda a documentação de como que os parâmetros funcionam para você adicionar ou remover itens a partir de uma tabela base, tá? Então, a gente tem a tabela, o período. Nesse caso do IPCA, a gente quer que ele pegue sempre ou todos os períodos ou algum filtro relativo, os últimos 12 ou os últimos 60 meses, tá? E tem toda uma documentação que vale a pena a leitura. E se lembra no primeiro exemplo que a gente pegou, a gente foi limitado a uma certa quantidade de informações, o limite está aqui, são 10.000 valores. Então, você pega todas as linhas que você extraiu com todas as colunas que o registro vai te dar. Ele não pode exceder esses 10.000 valores. Se exceder esses 10.000 valores, você tem que reduzir a quantidade de dados retornados para você pegar a série completa que te interessa, tá? Então, só para confirmar aqui, essa funçãozinha que a gente colocou no P, que é o período, ele está pegando todos. Então, eu garanto que, por muito tempo, todas as vezes que a gente tiver atualizar essa rotina, ela sempre vai pegar as informações mais atuais.